Assim, a internet tem constante aqui. Pode começar, professor. Boa noite a todos, agradeço a presença. E vamos, então, aqui nessas 2 horas, falar um pouquinho sobre a neuroplasticidade, começando bem do zero. E pelo meio do caminho haverá algum exercício, etc. e tal, para ver mesmo se... para haver uma interação maior. Tá? Eu pergunto se podemos começar, eu vou compartilhar a minha tela. Então, lá vai. Só um instantinho, tinha que aparecer a minha... Apareceu aí a capa? Não. Não apareceu? Espera aí. Tinha que escolher que compartilhar. Ah, tá certo, é a janela. Pronto. Agora apareceu, não é? Sim ou não? Sim. Agora sim. Tá. Eu resolvi fazer um material escrito. E ontem, eu treinando com esse material escrito, que é Transformando Vida, eu fiz uma capa para ficar como uma capa de todas as apresentações. Ontem eu treinei com o Evandro, né, para ver se estava tudo funcionando certinho. Aí ele disse para mim: "Pô, você está com muito conteúdo." E realmente eu notei que estava muito conteúdo. E eu resolvi fazer um resumo desse conteúdo, mas o conteúdo geral são 70 páginas e tem mais coisas do que eu falo aqui. Ele está à disposição, se desejarem. Evandro, como é que a gente pode mandar? Ou seja, eu posso deixar meu endereço eletrônico, meu e-mail, né? Eu envio para a lista, eu tenho o e-mail de todos. Tudo bem. Então, eu vou mandar para o Evandro e ele manda para todo mundo, tá? Então, aqui é um material maior, já falei sobre. Ele também sugeriu, se desejarem criar um grupo do WhatsApp para discutir, não é discutir, para conversar sobre esse assunto. Então, nesse material, lá no finalzinho, tem meu telefone, aí é só anotar, etc. e tal. Então, só perguntar ao Evandro. Tá. Então, vamos lá. Encontro 1. Deixa agora crescer aqui para todos. Todos estão vendo aí? Tá legal? Sim. Ok. Sim. Então, a neuroplasticidade é aprendizado contínuo na era da IA. Juntei isso daqui. Seu guia para transformar o cérebro e dominar o futuro. Então, o objetivo é compreender como a neuroplasticidade pode ser potencializada pela IA para transformar o processo de aprendizagem e desenvolvimento. E aí descubra como a neuro, impulsionada pela IA, pode revolucionar sua capacidade de aprender, adaptar-se e prosperar em um mundo em constante evolução. O que é que me estimulou a fazer isso daí? Eu dou aula no ensino superior. Aí, esse negócio e a minha aula é toda diferente, tá? Eu já mudo as carteiras, coloco em U, ninguém fica todo com horizontal e vertical igual parafuso. E lá pelas tantas eu conheci, ou seja, de leitura, o professor Luigi, que tem um livro ensinando o aluno a ter inteligência, etc. e tal, que usa neurociência. E eu comecei a aplicar isso daí, para que eles... porque eu enfatizo muito mais a aprendizagem do que o ensino. Tá? Então, para ter uma ideia como é que eu faço, digamos,
minha aula lá são 3 horas, tá? Direto. Nos primeiros 20 minutos, eu simplesmente dou uma ideia geral, ensino o caminho das pedras. Tipo a mulher que a apresentadora na televisão diz assim, vai chover por aqui. Após isso, são 3 fases, é pensar, unir e compartilhar. Aí eu distribuo um material. Agora eu estou distribuindo um material, tipo, vamos fazer o capítulo 1 antes, e quando chega na aula, eu dou um tempo para estudarem sozinho. Depois eu formo duplas. Então, a primeira fase é pensar, a segunda é unir, e a terceira é uma discussão daquele material com as duplas. E também vivo procurando coisas novas. Vocês vão observar que hoje, no final, eu já vou dar a dica de um livro, ele é de 2024, mas soube dele ontem, mas já coloquei aqui. E eu meti os peitos na neuroplasticidade, no sentido assim, vou me jogar, Deus vai botar o chão para mim, né? Então, eu não só lendo, mas também eu tive uma ajuda muito grande de Geraldo Pereira Torres. Alguém conhece? Ninguém nunca ouviu falar em Geraldo Pereira Torres? Pode falar. Se não conheceu, não conheceu. Não. Eu conheço e trabalho muito com ele também, viu? Ah, muito bem. Geraldo Pereira Torres, usualmente conhecido como ChatGPT. Tá? Então, eu enfatizo o uso da IA para os meus alunos, que não tem como. Só que eu sempre alerto que não devemos... Nós estamos na fase do deslumbramento, mas não. O Geraldo ele é estagiário, tem que conferir sempre. Tá? Então, esse material aqui ele foi feito a 2 mãos, porque o Geraldo foi online, e aí eu fiz uma revisão e saiu isso daqui, que todos aqui verão. Outra coisa, se alguém quiser interromper pelo meio do caminho, pode interromper e para tornar mais dinâmico isso daqui. Bem, então vamos lá. O que é neuroplasticidade? Capacidade do cérebro de modificar conexões e circuitos neurais em resposta a mudanças de ambiente, experiência, aprendizado, lesões ou doenças ou o que acontece na vida. E aqui está uma ideia do nosso cérebro moldado como sendo uma massinha, né? Em que a mão representa a experiência e o aprendizado. Essa definição que vai aparecer agora é só para fazer um campo para a gente andar mais tranquilo. Tudo depende do neurônio, célula básica responsável por garantir a transmissão do impulso nervoso. Então, está aqui a imagem do neurônio e as partes básicas, dendritos, axônio e corpo celular. Então, aqui nós temos, aqui no meião, núcleo celular, o corpo celular e aqui na pontinha os dendritos. Que depois, com o axônio, é que será transmitido o impulso nervoso. E há uma chamada bainha de melanina, que é um isolamento elétrico dos estímulos elétricos lá do axônio. E o corpo celular é o lugar onde está o núcleo, onde está a maioria das coisas lá. Pelo menos eu sou de uma geração que nem letra tem, é o Baby Boomers. Hoje nós temos X, Y, Z, alfa e beta. Aí, tipo, nas minhas turmas, pessoal de graduação, ninguém... só 2 alunos conheciam, sabiam da existência do Tico e do Teco, e um deles falou que realmente conhecia. Em resumo, nós
hoje estamos com escolas do século XXI, professores do século XX, não, escolas do século XIX, professores do século XX e alunos do século XXI. São 300 anos. E, atualmente, a velocidade é muito grande de informação. Aliás, no material que eu vou distribuir, no final dele, eu coloquei umas dicas, basicamente o resumo de um livro chamado Nação Dopamina. O que ocorre? Hoje nós tem muita distração, muita. Então, é um beabá como evitar essa distração que nós passamos toda hora, né? Tem um problema que não sei como é que vai resolver isso daí, mas tudo bem, vamos em frente. Bem, então, em resumo, o neurônio atua garantindo a recepção e transmissão de informações. E aí, a neuroplasticidade são dois tipos. Uma estrutural, em que há mudanças físicas nela. Então, vamos ser radical, tá? Quando o cidadão perde uma parte do cérebro, pronto. E reorganização de redes, em que essa é a funcional, em que nós reorganizamos com os nossos neurônios as modificações que ocorrem na nossa vida. Aliás, diga-se de passagem, quando eu ensino atualmente, eu falo que nós temos 2 neurônios, já falo neurônio ainda. E aí, vamos começar como é que as coisas funcionam. Então, tem uma chamada regra de Hebb, que é a base do aprendizado e da memória. Então, aqui é uma figurinha. Esse material está no grandão, tá? Que eu extraí de lá essa apresentação. Então, dizendo neurônios comunicando através de sinapses com neurotransmissores tendo liberados. E essa lei de Hebb, neurônios que disparam juntos, conectam juntos, significa o seguinte: se você praticar, aumenta a conexão. Se você deixar de praticar, essa conexão vai demorar na parte de aprendizado de memória. Então, por exemplo, uma pergunta, eu desejo um voluntário que me diga agora o nome dos afluentes do Rio Amazonas, afluentes da margem esquerda. Alguém se habilita? Sem o chat? GPT? Claro, claro. Eu pergunto se você passou no ensino fundamental 2. Passou? Se passou, então está sabendo. Não Faria o Rio Negro e o Japurá. Meus parabéns, meus parabéns. Então, o que ocorre? A gente, se trabalhasse nisso daqui, tipo, por acaso estivéssemos estudando hoje o Rio Amazonas, rapidamente responderíamos. Mas como nós estamos em outra área, isso daí vai passar batido. E há uma analogia com essas ligações, essas sinapses. Então, aqui uma pequena coluna artificial. Tem umas sinapses aqui e outras maiores, que vem a ser o seguinte: existem pequenos sulcos que são equivalentes a sinapses inativas pré-existentes. Quando chove com repetição e persistência, alguns desses sulcos se aprofundam e a água desce principalmente por eles. Da mesma maneira, algumas conexões pré-existentes, quando ativadas, tornam-se mais fortes com o seu uso. E a união de vários neurônios conectados torna-se a base de um aprendizado ou hábito. Bem, e há os pilares dessa praticidade. É o que eu falei, agora só dando nome aos bois, né? A fortalecida é chamada potenciação de longo prazo, LTP, essa é a sigla usada. E
a enfraquecida é LTD, que é depressão de longo prazo. Tá. Então, essa plasticidade sináptica é fundamental para o aprendizado em memória. Tá? Fortaleceu ao longo do tempo, aprende e grava na memória. Deixou de fortalecê-lo, ou seja, então demora aprendizado e também demora a memória. E aí há uma discussão sobre a chamada neurogênese adulta, novos neurônios. Será que é apenas durante o desenvolvimento inicial da vida embrionária infantil? Mas dizem que a neurose adulta é possível, especialmente na área relacionada à memória e no bulbo olfatório. Pelo que eu li, há uma séria discussão, ninguém sabe, mas ninguém viu dessa discussão. Todavia, pelo menos a opinião minha é que realmente isso daqui acontece porque nós estimulamos. E aí vem exercício físico, aprender novas habilidades, expressões. Oi. Só para contribuindo aí nesse assunto específico, o fundamento da neurogênese acontece, tem mais algumas publicações mais recentes, ele acontece apenas no hipotálamo, só no hipotálamo, em qualquer fase da nossa vida, e a proporção de neurônios novos ao longo da vida é de 1 bilhão apenas. Nós temos 100 bilhões, de 86 a 100 bilhões de neurônios, então o fundamento da neurogênese, embora exista, ele não é capaz de mudar a nossa capacidade de processamento. Muito obrigado por sua observação e por contribuir. Está vendo só como é que a cada dia que a gente estuda, aprende mais, o que é bom, né? Porque ninguém consegue saber tudo, né? Porque depois que a gente sabe tudo, começa a esquecer também aquilo dali. Tá? Muito obrigado. E aqui vem recapitulando isso que eu falei, parará. E agora, uma atividade, desafio do labirinto de neurônios. Representar a ideia que o cérebro tem vários caminhos que ele se adapta conforme aprendemos. Então, olha essa figura aqui. Siga o labirinto tentando encontrar a saída. Depois, procure outros caminhos possíveis. Eu quero voluntários para o canto superior esquerdo, superior direito e inferior esquerdo. Se consegue encontrar um caminho para isso daí. Quais são os voluntários para o superior esquerdo? Eu fico no esquerdo, porque eu já sei que não tem saída. Tá. O esquerdo não tem saída. O esquerdo não tem saída. Mas, digamos, tá aí, se você fosse para o direito, haveria a possibilidade de 2 caminhos para sair? Só um. Sim, sim. Dois. Dois. Seguindo aqui o mouse, estão vendo o mouse? Sim. Quando chega aqui, eu posso ir para a direita e faço esse caminho aqui, ou posso ir para a esquerda, que é um caminho mais rápido. Tá. Bem, como é que você acha? Eu achei 3 caminhos. Qual é o outro, por favor? Tem mais de 2. Tem mais de depois, 2, né? Depois que você opta pela primeira alternativa, tem mais 2 depois. Tá, quais são elas? Quando chega aqui. Aí, antes de chegar embaixo, aí, pode né? ir para a direita. Você pode ir para a direita. Para baixo, sobe, mas dá para ir para a direita ao invés de para baixo. Sai dos 2 jeitos. Muito obrigado. Pronto. Então, quem achou essas 3 saídas, como acha que o seu cérebro encontra saída quando aparece um desafio novo? Ele vai fazendo outras conexões. Tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta? Podemos ir em frente? Eu tenho uma dúvida. Fale. Sobre essas conexões que o cérebro vai refazendo. Refazendo, ou não sei se refazer é a palavra certa, né? Mas é como se fossem novas conexões de algo que já
pré-existisse em algum momento, ou seja, eu já tive contato em algum momento, só que estava inconsciente para mim, ou meio assim aparece do nada. Não sei se eu Ah, soube me explicar. não, não, eu sei que sobre saber assim, como é que eu realmente não sei dizer, porque a gente lê, mas isso daqui deve ter passado batido e não tinha essa questionamento, nem eu me lembrei de. Aquela pessoa. Quem é que deu a contribuição do hipotálamo? Eu posso responder aí, Sim, Aline. vamos lá. As duas coisas podem acontecer. Existe um fundamento chamado ressinapse, que é o desligamento sináptico e uma reconexão. Essa é muito mais difícil Sim. de fazer, exige um trauma. Existe a conexão sináptica nova, que acontece muito pouco na vida da gente. 98,5% das conexões sinápticas Sim. são feitas até os 8 anos de idade. Depois disso, tem novas, mas é 1,5%. É irrelevante para a capacidade de processamento. Ok. Mas existem as duas coisas. Então, quando acontece algo do tipo que a gente imagina assim, tive um insight, do nada me veio algo. Na verdade, talvez já estava É um incubando processo provavelmente ressináptico. esse. É uma reconexão de uma conexão que já existia. Tanto que dá uma coisa que eu chamo de orgasmo intelectual. É quando você tem uma síncope assim. Puta, que insight. Normalmente ele é depois de uma coisa extremamente forte em você. Eu vou aqui contar um fato real. Um navio naufragou e com toda a carga. Aí, como é que vai levantar o navio? Era praticamente impossível. Até que alguém deu uma ideia. Vamos encher de bolinha de ping-pong. E isso foi feito. Então, encheu e o navio subiu, milhares de bolinhas. Aí, quem deu a ideia foi querer registrar. Ele não pôde registrar. Sabe por quê? Uma história do Pato Donald antiga. O tio Patinhas, o navio do tio Patinhas, naufragou e, naquela história, a solução foi encher de bolinha de ping-pong. Ou seja, a pessoa deve ter lido aquilo, ficou na mente dele e, tempos depois, apareceu numa situação real, só que teve esse final meio triste. Aí. Tá? Quem estava falando era o Pavani, né? Era você, Pavani? Sim, Da foi eu, Resinapse. Paulo. Obrigado. Não, doutor não, porque doutor está no céu. Tá? Não, é verdade mesmo. Inclusive, só para descontrair, um camarada estava andando na rua, aí sofreu um infarto, caiu, as pessoas se aproximaram e alguém falou: tem algum doutor aí? Tem algum doutor? Aí uma pessoa se apresentou: não, eu sou doutor. Sim, mas qual é a sua especialidade? Eu sou doutor em matemática. Aí as pessoas: pô, o cara vai morrer. Aí o doutor em matemática falou: -1. Então, isso aí. Também pode ser a piada com o PhD, né, que é doutor em filosofia. Aí a mesma história, só que o final todo mundo vai morrer um dia mesmo. Tá? Bem, então com isso aqui, podemos ir em frente? Tá? Foi bastante. Eu aqui estou anotando todas essas observações que depois eu vou incorporar. Eu vou incorporar no. Espera aí. Está aqui. Ué, não compartilhou?
Compartilhou a tela errada. Compartilhou. Espera aí. Deixa eu compartilhar. Janela. Deixa eu abrir aqui. Espera aí. Só um instante. Estou... Tá aqui. Deixa eu logo para o 2 e colocar aqui. Não, dá. Não, tem outro... Tem outro exercício aqui. Tá aqui. Compartilhar. Bem, a partir daí, vamos ver isso daqui. Como a gente visualizar como o cérebro conecta ideias, escreva 5 palavras que você conhece bem e, com ler desenhado, ligue as palavras que têm relação entre si. Aqui eu coloquei apenas 3 palavras. Então, vamos fazer esse exercício rapidinho e depois quem primeiro acabar, fala quais são as 5 palavras que têm relação entre si. Tá? 1 minuto para isso daí. Alguém já terminou? Sim. Podia falar, por favor? Posso falar? Fala. Eu pensei em 5 palavras: qualidade, gestão, liderança, resultado e pessoas. Qualidade, Gestão, gestão, liderança, liderança, resultado e resultado e pessoas. pessoa. Ok. Pronto. Como essas conexões ajudam você a lembrar e aprender? Porque você... É claro que isso daqui é do seu material, mas talvez se a gente pudesse fazer como eu me lembro de alguma coisa associando uma coisa à outra. Bem, vamos então para o capítulo 2, fatores que influenciam a neuroplasticidade. A primeira delas, a atenção, em que nós temos sem atenção, o aprendizado é superficial e as mudanças cerebrais são mínimas. Para melhorar a atenção, minimizar distrações, pratico mindfulness e tenho um objetivo claro ao iniciar uma tarefa. E aqui, lá no final do material que eu vou mandar para todos, tem um resumo do livro Nação Dopamina, que é para que nós prestemos mais atenção e termos mais foco, que é uma coisa no dia de hoje difícil. É necessário ter muita persistência para termos foco em determinada tarefa. Música? Algum instrumento? Sim ou não? Eu não. Não. Não? Também não. Ninguém? Não?
como é que... Então, por que razão que há esses pianistas que tocam sem nada, né? Ou seja, não vê partitura, não vê nada. É ficar repetindo a prática constante. A prática constante. Eu comecei a aprender a tocar teclado. Quando comecei a aprender, você tem a mão direita, toca a melodia, e o acorde a mão esquerda. Mas há uns teclados que o acorde, que é mais difícil, que são 3 dedos, basta apertar uma tecla, uma finger, e a gente só se preocupa com a melodia. Aí depois, eu parei um tempo, esqueci. Quando voltei agora, tem que praticar todo dia. Assim como também exercício físico. Tem que praticar todo dia para você ficar bem naquilo que você está fazendo. E aqui, defina metas claras e específicas. Sempre tem aquele negócio, uma grande caminhada começa com um passo. Realmente é verdade. A gente tem que começar devagar e ir aumentando. Ou seja, o pianista ele não é da noite para o dia. Todavia, no dia de hoje, nós queremos respostas muito rápidas. E essa geração nova quer resposta rápida, praticamente não gosta de ler. Ler é uma atividade meio chata, né? Porque primeiro tem que ler, depois tem que pensar, etc. e tal. Então, a gente só alcança uma maestria em alguma coisa praticando sempre, praticando sempre. E o poder da realimentação é se nos elogiam, aquilo dali vai fazer com que nós aumentemos os nossos resultados. Com relação à sono e recuperação, aí todo mundo fala, sono é essencial, mas dependendo, isso é variado de pessoa para pessoa. Uma regrinha que eu aprendi, a regra do 3-2-1 antes do sono. 3 horas antes, nada de alimentos. 2 horas antes, nada de trabalho. 1 hora antes, nada de celular. E até o autor do artigo que deu essa dica diz o seguinte, olha, essa hora às vezes passa a ser 40 minutos, 20 minutos, etc. e tal. E a formação desse hábito de desgrudar do celular tem que... a gente tem que se adestrar mesmo. Tem alguém do Rio de Janeiro por aqui? Ou não? Tem alguém do Rio de Janeiro? Já vi que não. Aqui, por exemplo, dá para passar sem celular. Porque eu moro aqui no Rio de Janeiro e eu só saio com o celular se eu vou realmente usar o celular. E a vida é muito mais tranquila. Você, ao invés de levar o celular, leva um livro para ler naqueles momentos que fica esperando coisas, e o rendimento ele é bem maior. Aí vem exercício físico, alimentação e hidratação. Todos nós vimos falar em questão de dieta, não comer gordura, etc., etc. Isso também é muito pessoal, porque tem gente que fala, não, eu vou comer, pelo menos vou morrer feliz. Não é? E a questão da hidratação, no sentido, deve-se tomar 2 litros de água por dia, ou de acordo com o peso também pode aumentar um pouquinho. Então, isso daqui todos nós normalmente já sabemos e vamos fazer essa atividade e conversar a respeito. Com o objetivo de visualizar a trajetória do aprendizado ao longo da vida,
3 aprendizados importantes do passado, que aprendeu recentemente, e algo que deseja aprender no futuro. Depois vou pedir a alguém para falar a respeito aí. Então, a partir de agora, 1 minuto, eu não falei antes. Algum voluntário? Sim, eu posso falar. Tá. Quem está falando, só dizer o nome. Sou Valmir. Oi, tudo bem, Valmir? Vamos lá. Do passado. No passado eu considero a qualidade, que é a minha segunda carreira, Ah, porque a primeira pois, foi eletrônica. Então, do passado, tenho 60 anos. Então, do passado, que foi há 30 e tantos, foi aprender qualidade. ok. Recentemente, desde o ano passado, eu estou fazendo pós-graduação em filosofia. Hum. E para o futuro? Eu quero aprender italiano. Ah, aliás, o italiano, depois a gente pode até encontrar, tem Silvano Fermentin, conhece? Ah, Depois a gente pode até conversar Conheço. isso, hein? E também tem Já vi vídeos dele. não é? Eu gosto de acompanhar também. É bastante didático, vale a pena, pelo menos para mim, vale a pena isso daqui. No meu caso, do passado, citei xadrez, não fui para as carreiras, tá? Porque antes, primeiro, primeiro fiz pedagogia, depois estatística e, por último, engenharia de comunicações. Mas o que eu tinha lembrado, eu lembrei de xadrez. Atualmente é a questão da IA, que tem muita coisa, e a cada dia vem algo novo. Tem até não deixe, igual que a gente, aquele, não deixe para amanhã o que pode fazer hoje, né? Acho que no caso da IA é um pouquinho diferente. Deixe para amanhã que virá uma IA melhor daquela que você está estudando hoje. E para o futuro é voltar a aprender o teclado, né? Aí tem que. Alguém tem mais alguma. Quer falar alguma coisa? Bem, então vamos em frente. Pois é, o papel da IA na potencialização da neuroplasticidade e IA na educação, um novo paradigma. Então, a IA está transformando a educação e de uma maneira muito rápida, e no final a gente vai entrar numa
conversa a respeito. Tá? Então, por que ela tem um poder? Personaliza, adapta e retroalimenta em tempo real. Depois de eu ler algumas coisas a respeito de IA na educação, sim, as pessoas, quando falam, dizem isso deve ser feito isso ou aquilo, mas ninguém diz o como. Como? E qual foi a solução? Aí eu perguntei a IA e ela deu os primeiros passos de como fazer aquilo dali. Como fazer aquilo dali. Mas de uma maneira bastante primária. Né? Tanto que eu tenho que verificar como implementar isso daí em termos de automação. Porque quando nós vemos, tipo assim, uma determinada imagem, está tudo feito aqui, né? Mole. Agora, como se faz isso daí? Porque tem que ser personalizado, e depois eu já vou dar um exemplo naquilo que é semelhante, ou seja, é como se fosse o início, adaptado ao aluno e com uma retroalimentação em tempo real. Eu vou pular um pouquinho só para nós falarmos a respeito disso daqui. Exemplo real de transformação, tem o Duolingo e também tem o Kahoot. Conhecem o Kahoot? K-A-H-O-O-T? Sim. Tem até uma tela do Kahoot aqui, em que ela já é um uso da IA para esse aprendizado. Só que, atualmente, pelo que eu estou observando, há mais, tipo, ver quem acerta mais, acerta menos, quando falta uma volta, que é o porquê errou e como consertar. Como consertar. De vez em quando, como eu fiz engenharia, o que a gente vê da parte... Eu fiz pedagogia, estatística e engenharia, ou seja, 2 exatas e uma de humanas. O que é que as exatas fazem? Ela diminui a autoestima do aluno. Todo mundo aí fez exatas ou tem alguém de humanas? Quem fez exatas, a evasão é muito grande no curso básico. Vem cálculo 1, cálculo 2, aí quando consegue sobreviver, cálculo 3, cálculo 4, eu até brinco. Aí quando o cara sobrevive aos 4, vem a estatística e acaba de matar. Diminui a autoestima. Então, até nesses modos de dar... Oi? Pode falar. Fale. Pode interromper. Eu acho que foi interferência, professor. Pode continuar. Tá. Então, eu dou muita importância à parte humana. Então, como é que eu faço isso daí? Naquele tempo do unir, do pensar e unir, que os alunos estão estudando, eu chamo cada aluno e converso com ele, pergunto as dificuldades, onde está a dificuldade? E as pessoas dizem, você não dá aula. Não, eu não dou aula, eu não fico repetindo o que está escrito nos livros. Né? Porque pode observar, porque quando o professor explica alguma coisa, é igual aqui. Eu, com vocês, eu estou falando e nem todo mundo, digamos assim, está prestando a mesma atenção ou entendendo a mesma coisa ou absorvendo a mesma coisa. E na conversa com o aluno, eu verifico as dificuldades dele. É uma maneira de fazer essa personalização do assunto em si, da aprendizagem.
de tal modo que, no final, tem gente que vai, em termos de velocidade, todo mundo dá para aprender 100%. Tudo depende do tempo. Então, por que a prova ela é mais uma correria contra o tempo? Às vezes, o aluno sabe, mas naquele nervosismo, etc. e tal. Daí que, como é uma conversa tete a tete com os alunos, o pessoal chama de confessionário, né? Fica assim num canto da sala conversando. E aí você conhece os problemas dos alunos, dessa parte humana, que as universidades de exatas não fazem. Não fazem. Então, por exemplo, teve um aluno até da pós-graduação que tinha perdido o emprego. Eu não posso tratar ele igual a um outro que está ali, digamos, só para estudar, que ganha bolsa. Aí eu falei, olha, cara, resolve esse teu problema e depois a gente recupera isso daí. Outra coisa também que eu faço, no sentido de dar ênfase à aprendizagem, é em correção de prova. Então, por exemplo, uma da maneira para aumentar a autoestima do aluno. A gente, quando faz uma prova, tem uma ideia mais ou menos de como é que foi, né? Acho que deu para tirar uns 7 ou 8, dá para salvar, dá para passar, porque o aluno quer passar de ano, ele não quer aprender as coisas. Só que, se ele tira 7, 30% ele não aprendeu. Daí que eu já corrigi uma prova em que eu dei as notas assim, meio, 2 e 3. Eles queriam que eles provassem que eu tinha corrigido errado. Então, eles têm que ter essa autoestima. E mais ainda, depois de uma prova normal, então é uma maneira. A outra maneira é eu corrijo a prova normal, aí todo mundo 6, 7, 8, 9. E ele vem, eu vou discutir com ele o porquê ele errou. E se ele diz assim, pô, que besteira que eu fiz, a resposta é 43, mas eu botei 27. Eu mudo a nota dele. Tá? Eu mudo a nota dele, aumento a nota dele. Se ele não fala nada, eu explico o que é, mas também não mudo, porque ele aceitou aquilo dali. E depois ainda dou uma bronca nele. Como é que eu faço com a IA? Que onde eu dou aula, você tem que fazer a prova e tem que fazer o gabarito também. Ainda tem que fazer um tal de barema, que é pontuação por item. Isso daqui é a escola do século XIX. Eu mando a IA fazer as questões de múltipla escolha e discursivas e a solução. E a IA, para a parte de exatas, é uma tragédia. Ela calcula tudo errado, tá? Inclusive média aritmética. Tá? Então, tem que conferir tudo. Tá? Não apenas a parte de texto, essa é mais simples, como também a parte de cálculo. E a minha prova era simples. A prova era assim: leia a questão 1. Se você concorda com o enunciado, escreva concordo. Se não concorda, escreva o que você acha certo. Essa prova é muito mais difícil do que essa prova clássica, em que resolve problemas que treinou antes. Tá? Então, essa é a maneira como eu uso a IA na educação. E a cada hora eu saio mudando com alguma coisa nova. Vamos deixar para falar a questão de ética, que a IA ela cria falta de criatividade, intuição, dificuldade. Isso daí nós podemos fazer exercícios para fazer com que os alunos eles criem, tipo, exemplo, vai ver a apresentação de um trabalho, e a primeira pergunta é: tem que ser em PowerPoint? Eu digo, não.
vocês façam da maneira que desejam. Vocês façam da maneira que desejam. E aí vem uma determinada criatividade. Então, há tempos eu sempre faço esse troço, e saiu é um assunto chato às pampas, tá? Eu sei que eu dou a teoria das filas, tá? E um aluno, ele conhecia alguém que fazia filminho, etc. e tal, e fez um filme sobre teoria das filas, introdução. Se quiserem anotar, vai lá no YouTube, Teoria das Filas. É o que tem mais visualizações, tá? Tem mais de 100 mil visualizações. Fora um assunto muito específico, ou seja, se fosse um funk, tá? Tinha milhões de observações. Então, depende também do professor não se deixar, incentivar toda essa criatividade. Professor, Oi. mas isso é uma questão que vem já desde a educação básica, né? É a falta de preparação dos professores. Eu digo a questão da criatividade, de não incentivar a criatividade, né? Sim. O modelo e a estrutura do ensino leva para isso. E aí eu não quero nem falar da educação aqui, a minha colocação no intuito de provocar algo aqui para a gente trocar, eu trabalho com educação corporativa, então eu trabalho com treinamento e desenvolvimento de equipes e líderes dentro das empresas. Ok. E eu percebo muito que assim os líderes reclamam que as pessoas chegam na empresa, chegam do mercado de trabalho, e daí eles têm uma visão que que isso é mais acentuado na nova geração, é a visão, e que as pessoas não foram ensinadas a pensar. É isso que eu ouço. Exatamente. E aí o receio, e aí a discussão normalmente ela vem assim, a escola nem os pais ensinaram, daí chega aqui na empresa, eu como líder tenho que ensinar. Então eu preciso liderar, eu preciso ser o professor, eu preciso ser o psicólogo, eu preciso ser tudo dessa gente. Então é uma questão que eu ouço muito dentro do ambiente corporativo. E o fato do professor ter uma autoridade, quando o aluno pergunta assim para mim, posso fazer a lápis? A minha resposta é, você decide. O cara fica perdido, porque ele não sabe a resposta que vai me agradar. E também nessas provas, vamos chamar difíceis, cheia de pegadinhas, não deve ser assim. Se a gente explica abacate, tem que perguntar abacate, não vai perguntar maçã. Mas isso aí é um problema cultural, viu? Então, por exemplo, às vezes eu de brincadeira aposto, para aumentar a autoestima. Professor, achei 50. Eu digo, você aposta R$100, que é 50, tá? Ele treme, porque não tem confiança na resposta dele. É a cultura do erro no Brasil. É a cultura do erro no Brasil, de que errar é punição. Eu fui educado dessa maneira. Eu não podia errar na escola. Se eu errasse uma vírgula ou alguma coisa, era punido, pô. E a correção é em vermelho. Ressalta Entendeu? o errado, em vez de ressaltar o certo. E tinha uma lista na escola dos melhores alunos. Com a nota. Era publicado na escola. Entendeu? Isso depois... Mas se cada um, ou seja, na sua área mudar, realmente essa nossa geração é fogo, né? Fogo, digo. Eu só aprendi isso depois que eu estudei métodos ágeis. Foi que me inspirou a mudar essa cultura do erro. Metodologia ágil. Errar rápido e concentrar na solução, não procurar culpados. A gente aprende com erro? Não, a gente não aprende com erro, a gente aprende com a solução do erro. Não é? Bem, eu fiz cursos aqui com o pessoal do mercado, eles disseram, olha, 95% das instituições de ensino no Brasil não ensinam para o mercado. Sim.
Isso dá, então, por exemplo, quando eu dou quando eu ensino, atividade de desenvolver educação, IA na educação, auxílio ao obstáculo, eu vou dar um exemplo pessoal, Posso fazer que um comentário antes, sim, professor? Já que nós estamos falando aqui de... é só chamar de Paulo, por favor. Sim, Paulo Tá? Afonso. Senão vai ter que fazer prova no final, tá? Eu estou em fase de Valendo prova. nota. Eu estou na fase Sim. de prova. Eu só queria fazer um comentário a respeito de algo que eu estou experimentando agora, né? Como eu falei, eu estou fazendo pós-graduação, estou fazendo uma pós-graduação na FAAP, lá Sim. na filosofia, né? E o Luiz Felipe Pondé, que é o coordenador. Uhum. E é um modelo híbrido com videoaulas. Sim. Cada matéria, né? Cada disciplina são 5 videoaulas, 2 lives Uhum. e teve aula presencial uma vez por mês. Tá? E uma coisa que o Pondé colocou para todos os professores a partir é Sim. que não façam apresentação, não deem aula usando slide. Eu também eu não uso, não. Porque... Só falem e anotem, cada um anota o que quiser. Então, foi colocado esse ano por ele, para ele. Na verdade, tem relacionamento com ele lá e Sim. também na PUC, Com na o PUC professor São Paulo. Luiz Pondé, o coordenador? Sim, o Pondé é o coordenador e em todas as disciplinas, uma das lives era com ele. Eu já fiz um curso com Era, ele também. Muito bom ele. Eu acompanho ele nas redes sociais, eu sempre acompanho ele. Muito bom ele. o Pondé realmente é fantástico, tanto quanto professor quanto filósofo. Mas para mim foi uma forma. Bom, Foi. eu tinha feito formal, eu tinha feito um MBA há 20 anos atrás, né? Em Sim. gestão de negócios. E uma Aí coisa foi presencial. que eu falo, a aula tem que ser alegre. A aula não pode ser missa de corpo presente. Porque na missa de corpo presente, na igreja, o corpo está ali, ninguém sabe onde a alma está. E muitas aulas são igual missa de corpo presente, né? O corpo está ali e ninguém sabe onde é que a alma do aluno está. E a aula tem que ser alegre e conversando. E eu vou até mudar para o segundo mês, nós aqui, porque tudo também depende de uma mudança de hábito do cacuete que a gente tem. Eu preparei um material com muito conteúdo. Aí, ontem, o Evandro falou, porra, tem muito conteúdo, acho que não vai dar tempo, hein? E eu peguei de onde deu uma reduzida, e mesmo assim não foi a reduzida que eu gostaria. E hoje, conversando com todos, na realidade eu estou como se estivesse passando um PowerPoint aqui, concorda? Não deixa de ser um PowerPoint. Eu vou ver como é que daqui a um mês será uma surpresa, não vou falar o que vem, tá? E vamos ver o que vai acontecer para que as coisas fiquem mais agradáveis. E essas interrupções são boas no sentido dessa troca de experiências. Igual a aula, que é pensar, unir e compartilhar, esse compartilhamento daí. Eu não quis sugerir nada, Paulo. Eu só disse que é experiência e é uma Sim, coisa que ele determinou lá na não, FAAP e na PUC também. E na PUC São mas Paulo não, também, onde olha só, ele eu também determinou agradeço isso. muito, porque vamos ter, olha só, vamos botar assim, eu não me preocupo em errar, entre aspas, tá? Então, vamos pegar um exemplo acontecido ontem. Ontem, quando eu passei para o Evandro, nesse meu material tem até resumo de livro, tem até o resumo de um livro. Ele botou, é muitas páginas. Eu reduzi para pegar esse material de hoje. Mas agora eu estou vendo que eu ainda tenho que reduzir mais ainda, no sentido
de apresentar aquilo que eu chamo o basicão. Pois é. Eu, quando ensino estatística, o que é que acontece quando eu ensino estatística? Eu ensino estatística para engenharia. O estatístico é essencialmente matemático. E estatística não é matemática. E o engenheiro quer saber o seguinte: meu amigo, eu quero saber se vou para a esquerda ou para a direita. Então, o aluno tem que saber o conceito, tem que saber uma habilidade. Eu uso muito Excel. É apertar tecla e saber o que apertar. E no resultado, ele tem que interpretar o resultado. Eu digo que ele tem que errar com dignidade. O que é errar com dignidade? A gente sabe que probabilidade é um número entre 0 e 1. Aí o cara faz as continhas dele e acha uma probabilidade de 28. Ele tem que escrever assim: achei 28. Eu sei que é errado, não sei a resposta certa, mas isso é errado. Isso é errar com dignidade. Eu tive um professor alemão em que deu uma prova, eu fiz engenharia de comunicações, e o resultado final tinha que dar assim, 0,1 ampere, tá? Corrente. E um colega meu achou, eu vou exagerar, 10 milhões de amperes. E era a última questão. Levou 0. Mas o cara sabia. Aí ele começou, esse meu colega, com outro, e viu que só tinha errado essa daí. Aí esse professor alemão disse assim, aí ele foi lá chorar a nota. Não, aqui eu acertei primeiro. Aí o professor, sim, acertou. E na 10ª, olha, eu só errei essa. Aí ele falou assim, a senhora está morta, porque com essa corrente já morreu. E se a senhora está morta, a nota é 0. E foi uma dificuldade convencer o professor que a nota não podia ser 0, porque o sistema educacional não obrigava a você interpretar a resposta, a errar com dignidade. Então, quando eu ensino estatística, tem várias maneiras. Eu junto uma coisa, eu não dou fórmula, decorar aquelas fórmulas, nada. Se vocês estudaram teoria dos conjuntos, AB barra, se estudaram como é que é? Análise combinatória, né? De quantas maneiras o A fica junto do O na palavra Pernambuco, pode esquecer, troço, foi perda de tempo, tá? Lamento informar isso daí. A estatística, ela não é matemática, é essencialmente experimental. Isso aqui é a parte conceitual. Aí eu faço uma brincadeira de estatística e casamento. Tá? Os problemas de relacionamentos ocorrem por causa de não estudar estatística. E depois eu volto aqui para esse nosso assunto de hoje. Mas como IA na educação, auxílio ao obstáculo, tem que juntar as duas coisas. Professor, aí você chegou onde eu queria chegar. É aí onde está os alunos acabam evadindo com os exatas. Por quê? No caso estatístico, estou lecionando estatística agora para engenharia civil. Eu não vou lecionar estatística, não sou para matemática. Eu vou lecionar estatística para engenheiro civil. Eu tenho que usar estudo de caso para engenheiro civil. O engenheiro civil não quer saber de onde veio a equação. Eu não vou abrir a equação, eu vou aplicar. Aí acontece, muitos alunos entram no curso de engenharia e é matemática que vai dar aula, não quer saber. Então, abre aquelas contalhadas toda, o aluno acaba saindo do curso. Não sabe para que serve. A evasão é muito grande. Aí os alunos saem. É isso que acontece. Entendeu? E não é bem assim. Aí eu queria chegar, justamente. A evasão ocorre, uma das vezes, por causa disso. No básico. Entendeu? No básico. Os alunos acabam, são matemáticos puros que acabam dando aula. E eles abrem a contalhada toda. Engenheiro não quer saber disso. Exatamente. Aí Pode acabam ser até por bruxaria, mas ele quer saber a resposta. E o que eu faço é porque, quando eu já dou no profissional, eu dou só estatística, mas ele já vem com probabilidade. Quando eu preciso dar distribuições para estatística, o cara não viu, porque não deu tempo, né? Não dá tempo. Você vê, o do alfinete ao foguete, se der da maneira clássica. Então, a minha primeira parte é só o basicão, só conceito, e com exemplos da engenharia civil.
E no final ainda dou um livro do Faber, Segurança e Confiabilidade de Engenharia Civil, que é a aplicação na engenharia civil. E também uso normas da engenharia civil nesse sentido. Porque aí o aluno vê realmente a aplicação daquilo dali. E o que interessa é só ele ter o conceito basicão e a habilidade de aplicar e interpretar o resultado. Alguém quer dar mais uma contribuição nesse IA na educação, auxílio ou obstáculo? Aí outra coisa, eu mando os alunos usarem a IA e eu os obrigo a pensar. Aliás, tem até um assunto interessante que eu tenho um determinado material e eu coloquei uma codificação, um programa em R. Só que o programa estava errado. Era uma média ponderada, 8 números e havia apenas 5 pesos. E tínhamos grupos. Então, o problema já começava... Aí, nesse material que eu entreguei, que foi um Ctrl+C, Ctrl+V de um determinado exercício resolvido num livro não, no material que eu tinha, o problema já começava errado. E ali vinha todas as respostas. Aí um grupo querendo aparecer, professor, a gente achou tudo certinho. Ótimo, meus parabéns. E os outros grupos, nesse compartilhamento, descobriram o enunciado estava errado, não tinha os pesos. Um grupo colocou tudo peso 0, outro colocou peso 1, outro descobriu que o DeepSeek calculava errado, mas o ChatGPT não calculava. Isso só foi possível porque não era uma aula clássica e que havia esse compartilhamento final. Então, usaram. Também na pós-graduação, eu mando usar a IA. Então, lá na pós-graduação, o incentivo mesmo, né? Pode usar. E um aluno, ele treinou a IA para... Ele tinha uma amostra relativamente pequena, mas tinha uma grande quantidade de dados para pegar os dados que ele tinha num determinado arquivo e passar para o Excel. Então, aprendeu muito mais do que... Porque na pós-graduação não é graduação, tá? Eu dou o basicão, depois pego a área de interesse de cada um e, no final, tem que fazer um artigo usando a estatística. Aí dou liberdade e a cada aula eu fico conversando com cada um para ver, fazendo as orientações necessárias. Eu pergunto se alguém tem alguma sugestão mais para melhorar isso daqui. É o que eu digo para meus alunos, vocês têm que ser melhores que eu. Claro que vocês não são alunos, mas eu digo para eles, para ver se esse mundo melhora. Então, aqui também eu já aprendi bastante coisa. E alguém quer dar mais alguma contribuição? O Paulo, Fale. é o Pavani aqui que está falando. Numa oportunidade que tivemos, acho que hoje não dá tempo, eu também leciono, né, no mundo pós-graduação e tal. E quando eu lecionava para a graduação, onde eu tinha mais convivência com os alunos, eu tenho um sistema de avaliação extremamente diferente. Sim. Que demora um pouquinho para explicar. Que estimula a aprendizagem, totalmente a aprendizagem. Ótimo. Por exemplo, são 3 sistemas de avaliação completamente diferentes. Inclusive, eu fui no MEC para explicar esse negócio pela reclamação do aluno, né? Porque ele não gostou do sistema de avaliação, embora todo mundo gostasse. Por exemplo, na minha prova, o aluno tira 0 ou 10. 0 ou 10. Radical, essa daí... É radical. Deixa eu explicar. É o sistema binário?
Binário, é. Deixa eu te explicar. Tá certo. Por que é 0 ou 10? Funciona assim. Eu falo assim, olha, você vai fazer a prova e quando eu pegar essa prova, eu vou começar a corrigir. Se essa prova tiver uma questão errada, eu paro de corrigir, dou 0 e devolvo a prova, sem nenhum rabisco, nada. Quando eu falo isso para o aluno fala assim, pô, mas quer dizer que eu não posso tirar 7? Não, você não pode tirar 7. Não, você tira 0 ou 10. Aí, quando eu devolvo a prova para ele, eu digo assim para ele, bom, você tirou 0, errou uma questão que eu nem sei qual é, eu não corrijo tudo, errou uma, eu paro de corrigir. Fala assim, você tem até o final do semestre, porque as aulas são semestrais, né? Para que você me devolva essa prova quantas vezes quiser até tirar 10. Excelente. Eu também quero que todo aluno tire 10. Então, o que ele fala? Teve um aluno especificamente, na minha história, tem uma história, eu já fiz palestra no Brasil inteiro sobre esse sistema de avaliação meu. O aluno falou assim, quer dizer, então, que se eu tirei 7, o senhor me deu 0? Eu falei assim, eu não gasto meu tempo com quem erra questões. Eu quero que você acerta tudo. Se você não quiser usar o seu tempo para tirar seu 10, eu não vou gastar o meu para te dar seu 7. E aí, bom, tem uma história longa para contar aqui. Uma hora, se você permitir, eu conto. Tem mais 2 sistemáticas de avaliação importantes. Quer dizer, o que eu quero que o cara apreenda é que ele precisa usar o tempo para pesquisar a pergunta. Então, como ele nem sabe qual errou, e quem tirou 10, a prova fica comigo, eu não devolvo a prova de quem tirou 10, falei assim, olha, você tem as pessoas que não devolviam a prova para conversar com eles. E eles servirem como professor, porque eu acho que o grande aprendizado é quando a gente começa a ensinar. Exatamente. Aí sim a gente aprende de verdade. Aí eu falei assim, então conversa com quem tirou 10, quem sabe ele te ajuda. E o cara que tirou 10, ele não responde a questão para ele, porque ele não sabe qual errou. Então ele é obrigado a estudar de novo. Então isso estimula o aprendizado. Alguns alunos, o cara me levou até Brasília para reclamar desse sistema de avaliação. E quando eu cheguei em Brasília, o delegado da educação lá, no Ministério da Educação, ele falou assim para mim, o aluno aqui reclamou que o senhor tem uma prova, que o senhor dá 0 ou 10, é isso mesmo? Eu falei, é isso mesmo, senhor. Se o senhor quer me acabar com a vida, como é que o senhor pode fazer um negócio desse? Eu falei, se o senhor posso explicar, porque ele não explicou para o senhor, eu vou explicar para o senhor. Aí eu expliquei para o delegado lá, delegado da educação, né? Ele falou assim para mim, mas isso é sensacional, Você exige que o aluno aprenda até tirar 10. Eu falei assim, eu quero 10 dele. E eu falei para o aluno lá do Brasil, porque ele viajou com a gente, no mesmo voo, do lado da cadeira, tá? Junto ele e o diretor da empresa. Eu falei assim, olha, é muito pouco provável que alguém consiga mudar a nota que um professor dá para o aluno, mas eu vou manter essa minha sistemática de avaliação até o fim. Você não vai usar o seu tempo a seu favor para tirar seu 10. Eu não vou usar o tempo a seu favor para tirar seu 7. Não vou. Então, quando a gente estimula uma pessoa a estudar e ele não quer, porque isso existe também. Olha, excelente. Agora me deu uma ideia. E tem mais duas sistemáticas, porque essa é a P1, né? Tem o trabalho em grupo, que é bem diferente também, e a P2, que essa é muito diferente também. Então, eu já ganhei alguns, não prêmios, né? Mas eu ganhei algumas menções honrosas desse sistema de avaliação que eu tenho, que estimula só a aprendizagem. Só, mais nada. Então, eu pergunto se a plateia está interessada nesse assunto ou não. Sim, se tiver. Então. Inclusive, né? Muito interessante o teu método, Pavani, porque eu não me lembro agora quem comentou aqui que um 7 significa que 30% do 30% do conteúdo não foi aprendido, certo? Se eu inferir e dizer que você fez uma prova com 10 questões em que você cobriu todo o conteúdo, certo? Você busca com que aquele aluno tenha um conhecimento, tá certo? Mínimo de todo o conteúdo. Não, e essa, Valmir, é a P1. É a P1.
é o que eu ensinei até o momento 1 de um curso de um semestre. Então, eu entendo assim, se você não entendeu 100% do que eu expliquei até aqui... não vai entender o resto. Não vai entender o resto. Então, eu exijo, mas ele abre mão do uso do tempo para aprender. É isso que me deixa intrigado. Claro que isso acontece com 1% dos alunos. 90% dos alunos acha sensacional. Mas você tem o moleque travesso no pedaço, né? A P2 e a do trabalho em grupo é mais espetacular ainda. Eu tenho um vídeo. E o que importa é ele correr atrás do conhecimento. Anota. Cara, ninguém nunca me perguntou quanto foi que eu tirei, não sei quanto, nada, cara. Ninguém nunca perguntou. Só o fato de ele estar correndo atrás é o que interessa. Viu? Se quiser, Paulo, eu tenho um vídeo onde eu palestrei sobre isso, e esse vídeo explica todos esses sistemas. Eu posso depois passar o vídeo para o Evandro. O Evandro contribui no grupo. Gostaríamos. Então, porque eu já estou aqui mudando essa maneira dessa nossa conversa para o mês que vem, tá? Já estou bolando uma série de coisas. Então, o vídeo é como se você estivesse falando aqui, é verdade? Você vai contar a equipe e a terceira? É uma palestra que eu dei para um evento chamado, para o Jordão, Ricardo Jordão. Sim, ele faz um evento. Isso, então ele faz um evento chamado Epicentro. Então, e eu fui no Epicentro e gravei essa apresentação para ele. Foi online, foi na época da pandemia. Então, eu tenho isso gravado, se você quiser. E faz parte também de uma aula de um curso meu. Eu posso mandar isso para vocês. Ok. Então, o Evandro, podia mandar para o Evandro, depois o Evandro manda para todo mundo. Aliás, aproveitando aqui, vocês querem fazer um grupo do WhatsApp para esse conjuntão de coisas? Sim ou não? Sim. Não precisa fazer o seguinte, não precisa responder agora. Né? Ou querem responder agora? Sim? Por mim já está ok. Eu gostei da ideia dele aí já. Eu gostei da ideia dele aí. Sim. Eu quero ver as outras avaliações dele, como é que ele faz. A última é absurda. O pessoal é emocionante, assim, é bem legal. Tá, então... Porque só... Não, Pavani, hoje... Pavani, você está com o ChatGPT que começou se eu não me engano, em setembro ou outubro de 2023, né? Que sonou... 22. 23. 23, é isso mesmo. 23. Outra coisa. Bom, qualquer aluno responde qualquer coisa, né? Certo? Sim. Então, como é que ficou isso? Porque acerta de primeira, né? Vai lá, carrega as perguntas e... Certo? Não, mas o importante, se ele buscou no ChatGPT uma resposta e leu minimamente essa resposta e a colocou, ele aprendeu, Valmir. Sim. Ele aprendeu. O que me interessa não é o aprendizado vindo da forma como eu gostaria. Sim. É o aprendizado vindo. Se o aprendizado veio e ele foi capaz de responder à mão, que ele é obrigado a fazer a prova à mão. Algumas questões são teste, né? Então ele é obrigado a transcrever aquilo. Quando ele transcreve aquilo, ele aprende. É isso que eu preciso. Exatamente. E o pior, o Valmir, ele é obrigado a saber qual que ele errou, que eu não falo qual que ele errou. Então é muito comum o cara me dar a prova de novo, ele tirar uma nota menor do que da primeira vez. Porque o animal ele responde errado o que tinha acertado. Ele efetivamente não sabe. Eu só quero que ele se dedique. Ele, no mínimo, vai ter que ler a pergunta de novo, ele vai ter que gastar tempo nessa bagaça. Olha, excelente. Não, excelente mesmo. Excelente. Porque uma coisa que eu li e realmente tenho... Eu realmente uso o ChatGPT especificamente. Eu testei todos, né? Mas eu acabei fazendo a assinatura do ChatGPT. O que aquilo demonstra, né? Como o Paulo disse, né?
conhecer, sim, ler o resultado para confirmar se aquilo é correto, Sim. que não é simplesmente colocar, mas principalmente a capacidade de fazer as perguntas corretas. Essa é a capacidade. Ter repertório, ter vocabulário, tá É certo? Para poder. construção do prompt. Exato. Toda O beleza termo é a técnico é construção do isso, construção do prompt. Esse é o termo técnico, né? Eu usei aqui construção do prompt. porque quanto mais você consegue desenvolver as perguntas com melhores são os resultados que vêm, tá certo? Ó, Cara, eu fui numa reunião, Paulo, Valmir, que uma pessoa se apresentou assim, ó, uma palestrante, né? Uma senhora estava fazendo uma apresentação. Ela disse assim: nossa empresa tem 80 colaboradores, 20 são seres humanos, 60 são agentes artificiais. Ela fala que tem 80 colaboradores. Ela não fala que tem 20. Ela fala que tem 80 colaboradores, 20 seres humanos e 60 agentes artificiais de inteligências artificiais diferentes. 60 inteligências artificiais diferentes, com agentes específicos, trabalhando 24 por 7 por 24. É difícil imaginar, né, a concorrência pela qual nós temos. Tem 60 caras que são inteligências artificiais trabalhando. Então, agora, aquele soft skills, hard skills, híbrido para você conversar com o robô. Então, só uma dica. Quando ele responder para você, quando pedir assim, por favor, poderia me ajudar? E quando ele responder, agradeça, tá? Que quando eles nos dominarem, quiser fazer alguma coisa, eu sou aquele cara que dava bom dia, que depois agradecia, tá? Para ver isso daí. Eu estou aqui controlando o horário e eu tenho a seguinte sugestão. Evandro, quando é que a gente podia mandar esse material para as pessoas? Eu mando amanhã mesmo, assim que receber. Tá. Então, e o grupo do WhatsApp, como é que... Eu posso criar e mandar o link para todos que estão participando. Aí entra quem quiser. Tá certo. Tá ótimo. Então, tá. O que é que a gente vai fazer agora? Eu vou dar umas puladas em uns blá blá blás para que a gente encerre realmente 9 horas, tá? Porque tem muito blá 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 aqui, mas tem duas coisinhas diferentes. Então, vamos usar esses 15 minutos. Na verdade, começou 7h15. Podemos acabar 9h15? Pode ser? Eu tenho que sair às 9 horas, impreterivelmente. Então, vamos acabar 9 horas mesmo. Tá? A gente faz a primeira parte, aí depois a segunda. Tá? Eu vou compartilhar de novo a tela e a gente encerra 9 horas. Janela. Cadê aqui? Aqui, texto apresentação. Vem aqui potencializando e é um acrônimo. Cérebro, curiosidade, experiência, repetição, erro, brincadeira, relaxamento e organização. Então, curiosidade, alimente sua mente com perguntas. É de experiência, saia da rotina, explore o desconhecido. R de repetição, a prática leva à perfeição. Aqui depois vou até a praticidade. Erro sem medo, aprenda com seus desafios. Tá? Isso a escola não ensina. B de brincar, divirta-se enquanto aprende. Tanto que agora tem essa, na escola, gamificação, etc. e tal. Ou seja, uma coisa que eu digo, por exemplo, na minha aula, as pessoas riem. Eu digo, quando é que numa aula de engenharia, ainda mais de estatística, né? Eu sou estatístico, posso falar mesmo, meter o malho, ninguém ri, todo mundo
sisudo, relaxar para descansar, e O de organizar. E aqui eu passo uma coisa que é um autodiagnóstico cognitivo. Use ferramenta de IA. No material completo, tem umas dicas como fazer esse autodiagnóstico. Tá? Então, isso daqui dá para fazer. Então, olha só, já que todo mundo aqui tem cérebro, vamos fazer o seguinte exercício. Minha ação da semana. O que eu posso ter de curiosidade? Qual a minha experiência nova? Como vou repetir? O que faço para errar sem medo? É porque eu ainda quero mostrar mais uma coisa para acabar às 9 horas. Então, fica para o grupo do WhatsApp. A gente pode ir trocando essas informações no grupo do WhatsApp. Tá? Eu estou preocupado aqui com o horário. Aí, aplicações práticas, aqui é um blá, 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 blá. Olha o Kahoot aqui, em que ele é usado mais para verificar conhecimento e dizer quem foi o primeiro, quem foi o segundo, quem foi o terceiro. Mas ele pode ser melhor aproveitado no sentido de, para cada aluno, ele verificar o que errou e corrigir a resposta. Igual aquela do concorde e discordo na prova feita pelo chat GPT. E o que mais? Aqui vem um... não, tem uma coisa que eu chamo a atenção, que é que a gente lê, é na parte da saúde. Tem que tomar um cuidado. E eu vou explicar, eu botei até em vermelho aqui. A gente lê que aqui até coloquei em vermelho, cuidando da mente, né? É a IA na saúde mental. Que a gente vê, não, pode usar para tratar isso daí. Cuidado com esse tópico, porque para a saúde mental temos que conversar com o profissional. Tá? Porque não é a IA que vai... A IA não é humana, ela não tem sentimento. Tá? Ela não... E a parte presencial ela é muito importante. A Covid fez com que nós não gostássemos mais de sair de casa, né, de gastar tempo com transporte, de ir de volta, mas a presencial ela é muito necessária. E com relação à saúde mental, muito cuidado. Então, há uma mãe, acho que é nos Estados Unidos, processando, se não me engano, a Microsoft mais uma startup lá qualquer, porque o filho se matou, que o filho se apaixonou pela IA. E há um filme de 2014 chamado Ela. Alguém conhece esse filme? Na verdade, acho que o original acho que é Her, né? Acho que é o nome. O original é Her. Isso mesmo. De 2014, em que a pessoa se apaixona pela Samantha. Isso. Samantha é o nome da outra. Então, tomar muito cuidado com isso daí. Assim como há uma substituição das pessoas pelos pets. No Japão, isso aí já tá virando eu estive no Japão. E as pessoas se casam com animes. Se casam. Isso mesmo. Olha... Se casam, então... não é um negócio legitimamente. No cartório, se casam com um anime que não existe. É um anime. E está causando problema sério na questão da seguridade social no Japão. Como é que o Japão vai pagar a questão da previdência social, né? Porque não tá gerando. Lá a população comunicativa no Japão está caindo.
Isso é um problema sério com questão de previdência social. Então... Eu fui lá, fiquei 2 semanas ali, basicamente para estudar, pesquisar um pouco esse modo de vida, né? É assustador. Os garotos namoram com bichinhos que não existem. Isso. Virtuais. Mas isso daí acho que é um PPG, né? Problema para a próxima geração. Já tem o bebê reborn aí também, né? Que é outra... Nossa Senhora! A humanidade... Eu brinco assim com a minha esposa, que eu digo que eu preciso tomar um ônibus para Marte. Né? Aí eu digo para ela, pô, roubaram a placa, tiraram do poste a placa onde é a parada desse ônibus para Marte. Né? Porque você sabe, Paulo, eu tenho uma... Você vê se esse papo está acontecendo agora com o bebê reborn, né? Bebê reborn. Tem um CIF. É CIF o nome de uma doença? É o código de uma doença para bebê reborn. CID. CID para bebê, doença para bebê reborn. O quê? Já tem isso daí? Já tem isso. Tem CID para doença para bebê reborn. Não, é uma enfermeira que disse isso para mim. Não, eu falei assim, o Conselho Nacional de Medicina já criou isso, não é possível. O Conselho Federal de Medicina já fez isso? Não, aí é sacanagem. Né? CID para doença, porque a mãe leva o bebê reborn para o hospital. Não. Tem que criar o CID, é para a mãe que está doente. Então, o que acontece? Para a mãe não ter uma síncope nervosa, eles têm um código para escrever no prontuário que foi definido. Uma mãe chegou num posto de saúde, queria, com a filha, vacinar esse bebê reborn, e o posto, não pode. Aí ela, saiu chateada, não sei o quê, bastava... Minha mulher me corrigiu aqui. A briga é que as mães querem o CID. As mães querem o CID. E porque elas falam que é o filho dela, velho. Aí sim, sobre isso eu escutei. Que teriam criado... Não. O Conselho Federal de Medicina pode criar um negócio desse, é estupidez. Estava consultando aqui agora. Aí, pelo amor de Deus. Mas a minha enfermeira que trabalha aqui com a minha sogra, minha sogra mora comigo, né? É a enfermeira que cuida dela. Diz que tinha o CID já. Eu vou checar de novo com ela. Ela trabalha com isso, né? Pelo amor de Deus. Vai adotar uma criança, se não quer ter um filho, vai adotar. Claro. Adotou o bebê reborn. Não dá trabalho. Não dá, não precisa trocar fralda nem nada. Eu tenho meus 2 pets aqui, meus 2 gatos, e tenho minha filha, pô. Foi inclusive ela que me deu. Dá trabalho, mas é melhor do que de um boneco, pô. É isso. Eu estou aqui passando rapidinho, vocês devem estar vendo. E depois vocês façam essa passo para atividade neuroplasticidade, movimento, objetivo claro, variedade, depois é só ler isso daí. E uma atividade, planeje se mover. E um desafio, compromisso de 2 semanas, para escrever sua meta pessoal. Enquanto isso, a gente vai trocando essas sugestões e ideias para aprender o melhor. Se quiserem anotar, eu soube desse livro ontem, do Khan Academy, o Salman Khan, Brave New Words, como a IA está revolucionando a educação e porque isso é uma boa coisa.